Olá, boa noite. Se você está ouvindo bem, dá um joinha pra gente aí. Se você que está assistindo a live, iniciou agora, tem como você dar um comentário, uma boa noite, só pra gente saber se está tudo certinho, o áudio. Sejam bem-vindos, mais uma live do IAG. Boa noite. Isso, muito bom. Seja bem-vindo à nossa nona live. A nona live que nós estamos fazendo com o tema Vida no Campo. Nós esperamos que possamos alcançar todos os assuntos que permeiam esse tema, né? Então, Temos 5 pessoas já assistindo, então vamos começar para a gente não começar tarde, né? E assim todos nós possamos dormir cedo. Olá, boa noite. Amém. Que Deus abençoe também. Nós temos recebido um feedback das nossas lives. Muitas pessoas têm tomado posições e isso tem nos deixado muito felizes. amém. Porque esse é o nosso objetivo, né? Poder incentivá-los e demonstrar o que realmente a gente tem passado, como é que é o estilo de vida. E isso tem feito com que as pessoas sintam-se tocadas e tenham sentido o desejo de realmente sair do cômodo, né? Sair da zona de conforto. Da zona de conforto, né? E com certeza vocês vão ser muito abençoados saindo da zona de conforto. Amém? Boa noite a Boa todos. noite. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém. A nossa última live, infelizmente tivemos alguns problemas técnicos. A nossa internet ficou bem ruim, nós não estávamos aqui no escritório. A internet do escritório é menos ruim, não é de todo boa, mas tem nos atendido. E estávamos na minha casa e acabou que a internet sucumbiu, não aguentou e cortou a nossa conexão e perdemos a live. Mas decidimos regravá-la, fazer de novo o mesmo tema, que era métodos de plantio. Sim. Tá? E vamos abordar esse tema hoje, métodos de plantio. Amém. Se você tem alguma pergunta para fazer, pode fazer. Se você tem alguma dúvida, ou se você quer talvez falar alguma coisa, alguma dica, alguma sugestão para as nossas lives que a gente tem tido, pode lançar sua dúvida, entre em contato conosco, no nosso WhatsApp, ou por aqui mesmo pela live. Manda alguma forma de mensagem para a gente, que a gente pode ver sua dúvida, né, e corresponder com vocês. Amém. Tá bom? A gente quer ajudá-los da melhor forma possível. Que Deus abençoe a todos. Então, vamos começar, né, Aquiles? Vamos, eu queria só falar um breve testemunho. Hoje eu tive uma notícia e eu fiquei surpreendido. Uma pessoa, ela foi para o campo por conta das nossas lives. Amém. Né? Eu fiquei Glória a sabendo. Deus. Hoje um irmão aqui me disse que, acho que foi semana retrasada, passada, alguns irmãos vieram aqui e conversaram com ele e já até alugaram uma casa, né? Isso. No campo. E eles falaram, olha, aquelas lives me motivaram e tal, e eu dei um up na minha fé, na minha e da minha família, e decidimos ir para o campo e já tomaram as providências ali. Amém. Né, e estão indo para o campo, já alugaram a casa no campo, e eu fiquei muito feliz, porque foi hoje que eu soube, né? E é bom quando a gente trabalha e vê o fruto do trabalho, é muito gratificante. Amém, glória a Deus. E o importante é isso, é que vocês possam assistir nossas lives, ver os pontos positivos e negativos de como foi a nossa mudança para o campo. Sim. E tirar lições disso daí, para que quando você fizer a sua mudança, você poder ver onde foi que nós erramos para você não errar. Exatamente. Né? Para você fazer da forma correta aquilo que Deus está te pedindo. Amém. Então vamos começar. Deixa eu ver, temos aí algumas pessoas entrando no Instagram.
Seja bem-vindo, vocês do Instagram, louvado seja Deus. Amém. Todos entrando aí, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Se em algum momento a live ficar travando ou o áudio não estiver indo, por favor, informa a gente. Sim, por favor. Que aí a gente pode ver aqui o que a gente pode fazer, tá? Pra gente não achar que tá tudo certo e na hora a mensagem não tá indo, tá bom? Uma boa noite a todos. Então vamos começar nossa live. Sejam todos bem-vindos. A live de hoje fala sobre métodos de plantio. Qual que é o nosso objetivo com essa live? Nessa live a gente quer apresentar para vocês quais que são as características de um bom método de plantio. Já que você vai para o campo, é interessante que antes de você fazer essa grande mudança na sua vida, você possa compreender quais são os métodos que você vai poder usar no seu terreno. Por isso, até mesmo para você escolher um terreno, é importante você ver qual é o tipo de método que você vai poder usar. E se você puder estudar sobre isso antes de ir para o campo, melhor ainda. Porque aí você não tem aquele tempo, aquele intervalo de... comprei a terra e agora? Vou passar aí um ano aprendendo sobre o método de plantio até poder realmente aplicar na minha terra. Então, durante esse um ano, o que você vai fazer com a sua terra, né? Sim. Então, é interessante você conhecer os métodos de plantio. Eu, particularmente, não conheço todos, assim, na prática, conheço apenas o orgânico. O método orgânico é o que eu pratico lá em casa. Eu tenho muita vontade de fazer a permacultura, que eu acho muito interessante. Mas o Aquiles já tem mais experiência do que eu. O Aquiles já trabalhou com método convencional, método orgânico, conhece muito sobre outros métodos também que nós vamos falar hoje. Então isso vai poder dar para vocês uma luz sobre qual que é o método ideal para você praticar no seu lar, na sua casa. E se hoje você ainda não mora no campo, você pode começar a estudar esse método ainda hoje. Tem muitos vídeos no YouTube, tem por aí muitas pessoas especializadas que vão poder te dar mais dicas e mais orientações para que quando você tiver sua terra, o seu cantinho, você possa aplicar. Amém? Deus seja louvado. Amém. Amém? Se você ainda não assistiu, nós já gravamos 8 lives anteriores. Se essa é a primeira vez que você está assistindo, você ainda não assistiu as outras lives anteriores. Anteriores, né? Então esta aqui é a 9ª live. Então já gravamos 9 anteriores e tem muitas dicas sobre vida no campo, muito testemunho, muitas orientações para que você possa incluir no seu planejamento. Outra coisa que eu gostaria de falar é que o principal objetivo dessa live é informar. Não é tomar partido, mas dar uma informação para você sobre os métodos que existem e que você pode aplicar na sua plantação, na sua casa, no seu terreno, no seu sítio. Então é um informativo. Talvez você até já mora em um lugar em que você pode aplicar alguns desses métodos. E talvez você não conheça que existe esse método, né? Então, hoje nós vamos falar sobre métodos de plantio. Eu queria dar um pequeno testemunho. Eu me lembro de uma vez eu estar na igreja e um irmão está pregando sobre vida no campo. E ele apresentou muitas coisas interessantes sobre vida no campo, que nós deveríamos ir para o campo. Só que ele ainda morava na cidade. E um dia, ele pregando sobre vida no campo, uma pessoa que estava no salão lá assistindo se levantou na igreja e perguntou: irmão, você fala tanto sobre vida no campo, cadê sua horta? Me mostra a sua horta. Me mostra a sua horta. Então ali o irmão falou para mim que desmontou ele. Ele ficou sem chão. Então ele realmente começou a buscar mais sobre plantar, sobre aprender o estilo de vida no campo e tudo mais. E hoje, para a honra e glória de Deus, ele está no campo. E ele teve a oportunidade de voltar um ano depois nessa igreja e poder mostrar a horta que ele conseguiu fazer já no campo. Falar e mostrar. Falar e mostrar. Preceito e exemplo. Exatamente. Então ele viu que ele estava realmente enganado ao pregar sobre uma coisa que ele não vivia. E hoje ele realmente vive e prega o que vive. Amém. Amém? Então, vamos falar sobre quais as características de um método eficiente de plantio.
Se você nunca plantou, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo conhecem um pouco sobre plantas, deve ter um jardim dentro de casa, deve ter flores, cuidando de flores, seja na sacada do apartamento, seja ali um pequeno gramadinho na porta de casa. Muitas casas hoje são feitas de forma, né, bonita, Sim. com gramado, com Paisagismo, né? exatamente, essa palavra que eu estava buscando. Então você deve talvez conhecer alguma coisinha sobre adubos, sobre outras coisas, né? Mas caso você nunca tenha ouvido falar, hoje você vai aprender um pouquinho sobre o que é um adubo, o que é um método de plantio convencional, o que é orgânico, qual que é a diferença. E nós vamos falar agora sobre as características de um verdadeiro método eficiente de plantio. Qual que deve ser um método mais eficiente que existe? Nós sabemos que existem vários, mas nós vamos primeiro falar das características e depois nós vamos falar dos métodos e ver quais deles que se encaixam melhor nessas características. E aí, Aquiles, o que você pode falar para os nossos amigos sobre quais são as características de um método que realmente ele é eficiente, que ele traz benefício para todos, no caso, tanto para quem está produzindo esse método, para o meio ambiente? Quais são as características? O que você pode citar para a gente de características de um método que realmente ele é eficiente, que ele funciona? Ok, essa é a primeira pergunta mais importante que tem que ser feita, porque como é que eu vou me encaixar no método e querer praticar o método se eu nem sei, se eu não entendo o porquê que eu tenho que fazê-lo? Então, antes de fazer qualquer coisa, temos que nos perguntar. Como o Harry falou, eu já trabalhei um pouco com agricultura, tá? Não sou expert, estou longe de ser, mas já trabalhei, tá? Com agricultura de grãos, com lavoura de verduras, tá? Trabalhei um pouquinho também com plantação de aipim, mandioca, macaxeira, depende da região. Tá? A minha experiência foi com método convencional, né? Com insumos químicos, adubos químicos, agrotóxico. E também trabalhei um pouquinho com o método orgânico. Tá? Mas existem outros métodos. Existem outros métodos que eu nunca pratiquei assim, tanto na prática mesmo, nunca utilizei tanto na prática, mas já vi de perto, ando pesquisando. Tenho alguns amigos que são mais expertos do que eu e eu pego algumas informações, tá? Que são métodos bem interessantes. Não vai dar para abordar todos os métodos. Hoje, infelizmente, eu não trabalho tanto com a agricultura, na verdade quase zero, porque eu já tive mais empenhado com a agricultura, eu já fui homem do campo já, trabalhando literalmente na enxada, amanhecendo e anoitecendo na enxada. Amém, que bom. Né? Mas hoje o meu chamado não me permite tanto tempo assim para estar na roça. Estou mais divulgando, viajando, pregando. Hoje você está também como mestre de obras também, né? Da terreno. Também. Então hoje hoje temos já um terreno do IAG, graças a muitos de vocês que têm nos ajudado, né? Esse terreno é nosso. E hoje a prioridade é a construção. Temos que construir ali, temos alguns planos já quanto à agricultura, já fizemos uma estufa, tá? Mostramos até algumas fotos, depois vamos mostrar mais, porque o intuito é plantar. Mas devido à escassa mão de obra, o tempo curto, né, e as condições, que não temos estrutura nenhuma, então por enquanto temos empenhado mais energias nas construções. Ok? Então vamos lá. A pergunta do Harry. Sim, isso mesmo. A pergunta do Harry. Qual o método mais eficaz? Como é que Quais são as o que características eu tenho que avaliar? Qual a eficaz? característica? Quais são os critérios? Enfim. Quando a gente analisa na Bíblia, né, quando a gente está analisando na Bíblia lá em Gênesis 1, vamos aqui rapidinho em Gênesis 1, nós vemos que o homem foi criado, tá, a partir do versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus, no 28, os abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai-a sobre os peixes, tal. Então Deus fez o homem, fez a terra,
e deu a terra para que ele administrasse, para que ele fosse mordomo. É uma linguagem mais usada, né, no meio adventista, mordomia. Depois vemos ali que lhe foi dado um jardim e ele deveria cuidar e lavrar daquele jardim também. Então somos mordomos dessa terra. O mordomo ele administra, ele cuida, ele zela. Então esse primeiramente deve ser o princípio que deve reger a mim e a ti, quando tivermos que lidar com a terra. Mordomia. Tudo isso aqui pertence a Deus e devemos cuidar, né, dessa criação. Quando a gente vai lá em Romanos 8, quando vamos em Romanos 8, a partir do versículo 19, é muito interessante. Paulo diz assim, ó, porque a ardente expectação da criatura, aqui nós vamos ver no contexto que não é apenas a criatura humana, mas a criatura total, o planeta Terra, o universo, né? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Amém. Então até a árvore espera Jesus voltar. Os passarinhos, as borboletas, a expectação da criatura pela volta do Filho de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação está juntamente com dores de parto até agora. Então toda a criação geme, toda a criação sofre, as árvores, os oceanos, os mananciais, as florestas, os insetos, tudo sofre por conta do pecado, da sujeição do pecado, e eles vivem em expectação, esperando a volta de Jesus. Então toda a criação foi afetada pelo pecado. E nisso somos mordomos. Mesmo antes do pecado, Deus nos deu a tarefa de mordomos. E depois do pecado, essa tarefa permanece. É interessante quando a gente vai lá em Apocalipse 11. Nós vemos um dos requisitos que Deus vai usar no julgamento. Apocalipse 11, 18. E diz assim, ó: iraram-se as nações e veio tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, vão ser julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e aos grandes. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Uau. Então até aqui no juízo, né, ali que vai dar ali a sentença, né, pro pecador, tá ali especificado um pecado, que é o da mordomia. As pessoas que administram mal a terra, que destroem a terra. E está aqui bem claro que Deus também vai empregar um galardão doloroso para aquele que destruir a terra. Aquele que destrói a terra também será destruído. Então é interessante isso. Nós temos que ter isso em mente. Tá? É o primeiro princípio. Eu, Aquiles, Harry e vocês que nos assistem, vocês e nós somos mordomos dessa terra. Então, quando eu adquirir um pedaço de terra, quando eu tiver que trabalhar com a terra, com a criação, eu tenho que pensar nisso. Qual é o método que eu vou usar aqui que vai denigrir menos ou em nada a natureza? Porque todos os tipos de cultura e os métodos, seja ele o convencional, o orgânico, a permacultura, a agrofloresta, enfim, todos eles vão causar um impacto ali naquele ambiente onde você vai trabalhar. Pode ser por bem, pode ser por mal. Exatamente. Vai causar um impacto. Vai causar um impacto, porque é artificial, uma horta é artificial, ok? Uma horta é artificial, você que plantou, não é um ambiente que nasceu ali, alfaces brotou do nada, passarinhos plantaram ali para você, não. É um ambiente que tem a ação humana, ok? E dependendo do método que você for usar, vai acontecer o que o Harry falou. Ou vai impactar negativamente aquele ambiente, ou positivamente. Existem métodos, e infelizmente são os mais usados, que denigrem, que destroem completamente ambientes.
o Brasil tem muitas áreas em processo de desertificação. O que é isso? São áreas que já são improdutivas, áreas que estão virando literalmente desertos, pelo extravio da madeira derrubada, né, de florestas, o uso intensivo do solo, da água, a poluição dos lençóis freáticos. O solo acaba, os nossos recursos, eles são esgotáveis, tá? Hoje, até a década de 70, 80, a terra ainda se renovava. Hoje não se renova mais. Hoje nós consumimos em 8 meses, 7 meses, o que a terra demora 12 meses para recompor. Tá? Então todos os estados do Nordeste e o Espírito Santo têm muitas áreas em processo de desertificação. Os mais afetados é a Bahia e a Paraíba. A Paraíba, eu estava lendo uma pesquisa que mais ou menos 70% do solo paraibano já está comprometido. Tá? O Nordeste brasileiro já é uma área mais quente, mais seca, né? Um semiárido, já sofre mais por conta de ações naturais, e com a ação do homem de modo desordenado está piorando a situação. Então, ou vamos contribuir para o bem ou para o mal. Então, o que eu devo pensar? Qual é o método melhor para usar? Qual é o critério? Que tente preservar, tá, ao máximo o ambiente em onde você vai trabalhar, né? Gastando menos água, não poluindo a água, não poluindo o solo, não poluindo os lençóis freáticos, tentando poluir o menos possível o ar, ok? Tentando fazer com que o solo não fique exposto ao sol, perdendo nutriente, reaproveitando energia e matéria daquele ambiente, ok? Então esses são os métodos mais eficazes. Que a gente consiga também interagir com a fauna e com a flora local. Por exemplo, o método agrofloresta, principalmente a sintropia, ela tenta interagir através de consórcios e também de outros métodos, interagir com espécies nativas, espécies invasoras, tanto de animais de plantas, né, quanto a fauna, quanto a flora, aliás. Ok? Então, esses são os critérios que nós temos que levar em consideração. Primeiro, segundo, tentar interagir ao máximo com o ambiente ali que vamos estar cultivando, tá? Para o benefício. Existem métodos que até regeneram, tá? Existem, por exemplo, o Ernest Ghost, que ele comprou uma fazenda na Bahia, 500 hectares, que era quase um deserto. Hoje é um dos lugares mais férteis da Mata Atlântica. Literalmente existem métodos que planta água, métodos que traz de volta a fertilidade do solo. Ok? Muito bom. Muito bom. Agora uma pergunta interessante, Aquiles, sobre curso. Será que é interessante a pessoa fazer um curso de agronomia, agroecologia, alguma coisa assim nesse sentido? Olha, o que você acha? Interessante né? Mas assim, uma faculdade, um curso superior. Conhecimento sempre é interessante, tá? Mas quando a gente pesa conhecimento e funcionalidade, por exemplo, agronomia, o agrônomo ele é o médico do mato, tá? O médico no sentido convencional. O que o médico faz? Quando você está doente, tem médico que mal te analisa, ele te dá remedia. Remédio, ele te dá remédio. Certo. Agora, o agrônomo é a mesma coisa. Ele vai olhar o mato, ele vai olhar uma lavoura convencional. Essa lavoura de batata tá precária. Toma aí um super simples, ureia, tá? E um monte de adubo aí. Tem tal praga, toma veneno. Entendeu? Então o agrônomo ele tá mais ligado a insumos químicos, orgânicos também. Métodos de veneno e tal, agrotóxico. Sim. E tal. Então assim, vai ser interessante para conhecimento, mas eu acredito que na prática nem tanto, e às vezes, assim, até interessante falar uma coisa: o que você tiver para fazer, faça enquanto não estiver no campo, porque depois que você estiver no campo, o seu dinheiro vai ser menor, o seu tempo vai ser menor, as distâncias vão ser maiores, a logística vai dificultar. Então tudo que você quiser fazer, faça antes de ir para o campo. Depois que você vai para o campo, cuide do campo. Tá? Então às vezes uma faculdade, eu não sou contra a faculdade, tá? Não sou contra a faculdade. Tá? Mas dependendo da situação, pode até atrasar e atrapalhar a sua ida para o campo. Sim.
Ok? Às Então, vezes passa 5 anos, né? imagina, 5 anos. Nós já vivemos num tempo que não tem mais tempo. Nós vivemos em tempos emprestados. Então, assim, eu acho que esses dias o meu padrasto, ele tá até nos assistindo, ele nos falou uma frase muito interessante. Ele falou assim, ó, ele falou assim, melhor o feito do que o perfeito. Verdade. Então faça. Enquanto tem muitas pessoas com ideologias, pensando, planejamentos, e tem o outro que tá capengando, mas já fez e tá se virando, eu prefiro aquele que tá fazendo do que aquele que ainda tá planejando, e nunca sai do planejamento. Verdade. Então melhor o feito do que o perfeito. Mas se mesmo assim você quiser fazer um curso, se especializar, conhecer, também você pode fazer via online, né? Sim. Há cursos à distância, né? Isso é muito comum. E há cursos bons por aí que você pode também buscar um pouco mais. O interessante que eu queria falar também é que a partir do momento que você vem para o campo, você começa a tomar conhecimento de outras coisas que você não sabia, como por exemplo adubos, tipos de adubos, tipos de venenos, coisas assim começam a fazer parte do seu vocabulário que você antes nunca ouviu falar. Dentro do campo há uma sabedoria muito grande entre os antigos e eles mesmos nos ajudam em muitas coisas. Às vezes você não sabe o que colocar na terra, o que fazer isso, aquilo, outro. Fala com o vizinho já de anos de plantio e tudo mais, ele sempre dá uma dica interessante. É uma pessoa experiente do local, então conhece clima, conhece o que dá certo, o que não dá, qual que é a época certa disso, daquilo. Então isso ajuda muito a gente. Essas pessoas têm ajudado bastante. Amém. Então vamos falar sobre os métodos, né? Aquiles, qual o primeiro método que nós vamos falar hoje? Vamos do básico, né, pro mais complicado, digamos assim, que demora mais tempo também, Ok, né? Olha, lembrando que nós não somos expertos no assunto, tá? Inclusive somos de cidade, somos pessoas urbanas. Se você tiver alguma contribuição para fazer, aí nos comentários faça, vai enriquecer a live. Com certeza vai ajudar bastante. Ok? Eu acho que não vai nem dar para acompanhar tudo no Instagram. Tranquilo. Mas a gente continua. Se cair no Instagram, você que está no Instagram, vai pro Face para nos acompanhar lá. Então, olha, o primeiro método que eu escolhi falar é sobre, até falamos na semana passada quando tentamos fazer a live, é o método convencional. E que é o método convencional? É esse método que a gente vê por aí. Desmata uma área, passa a grade, passa o arado, ok? E planta com adubo. Pronto, isso é o método convencional. É altamente insustentável, né? Tem outras regiões do Brasil que eles desmatam, queimam, isso causa um prejuízo, um dano muito grande para o solo. Queima muitos dos nutrientes ali, todo orgânico, tá? O solo ele é vivo, ele tem micro-organismos, ele tem fungos, ele tem bactérias que interagem ali, que são benéficas. E quando você deixa o solo muito exposto ao sol, muito ressecado, coloca fogo, isso causa um dano muito grande. Tá? Então esse é o método convencional, desmato, queimo, aro e planto. Planto uma cultura, o método convencional normalmente não usa... O método convencional normalmente não usa consórcio, de colocar uma espécie com a outra. Ok? Normalmente faz o que o Harry falou, monocultura. Você vai pôr uma cultura só. Vou plantar 3 alqueires de feijão. É só feijão. Tá? Isso é um desequilíbrio muito grande para o meio ambiente. Não tem nenhuma outra espécie que interage. Quando você vai numa floresta, num cerrado, num lavrado natural, o que você vê? Você vê um capim de uma espécie, um capim de outra, uma árvore de outra espécie, uma árvore de outra espécie. Então, são várias espécies que interagem entre si, uma faz benefício para outra, às vezes tem um outro parasita, insetos, ok? Então tudo isso é um método natural ali da floresta e ninguém rega a floresta, ninguém põe adubo, ela se autossustenta. Sim. Ok? Na monocultura e no método tradicional, convencional, isso não existe. Você vai desmatar, vai pôr uma cultura e vai ter que alimentar aquelas plantas com adubo, seja ele químico ou orgânico, ok? E devido ao desequilíbrio, que vai ter uma cultura só, vai vir mais pragas, ok? Algumas lavouras, dependendo da região, usa irrigação, porque o solo perde muito rápido a sua umidade, não tem orgânico ali tampando, está muito exposto ao sol. Então, enfim, é um método extremamente insustentável. Existem muitas áreas no Brasil que estão abandonadas porque já não produzem nada, porque, como eu disse,
os recursos naturais, eles são limitados, ok? Eles não são ilimitados, eles uma hora acabam. Então o método convencional é esse: planto a monocultura e coloco adubo. Monocultura e coloco adubo. E quanto mais eu planto, mais pobre o solo fica, mais adubo eu tenho que colocar. Diga-se de passagem, o Brasil é o maior produtor e consumidor de adubos e agrotóxicos do mundo. Tá? Infelizmente, nós temos aí muitos agrotóxicos que são proibidos em praticamente todos os países do mundo e só nós usamos. Ok? É muito forte a tradição do adubo químico no Brasil e do veneno. Quando eu plantava no método convencional, eu conheci uma pessoa, um senhorzinho, eu aprendi muito com ele. Ele, assim, é tão tradicional a questão do agrotóxico, que hoje, para muitos produtores tradicionais e mais antigos, assim, se você não pôr um adubo e um veneno específico, não dá. Não tem como. Pepino não, pimentão. Eles falam assim: pimentão não nasce sem veneno. Você tem que pôr. A vaquinha come ele todo e tal, vai comer tudo. Tem que pôr veneno. Então, assim, não existe. Para eles, o veneno, se você tirar o oxigênio, ele sobrevive. Se tirar o veneno, não. Tem pessoas que é assim, que é muito tradicional nessa questão. Ok? Então, esse é o método tradicional, extremamente ineficaz, só que é o mais usado, inclusive por muitos irmãos. Tá? É importante, sempre nós temos que ver o ideal e o real também. Tá? Às vezes, nem sempre nós temos a realidade de fazer um método mais eficaz, um método mais... Porque quanto um pouco mais de trabalho no início, depois o ambiente vai se autossustentando. É verdade. Ok? Outro método que eu deixei aqui pra gente falar é a agricultura orgânica, tá? A agricultura orgânica talvez o método mais usado por irmãos assim mais naturais, né? Hippies e tal. Eles gostam muito do orgânico. O orgânico tem um alto benefício à saúde, porque eu vou comer um alimento que não tem agrotóxico, não tem insumos químicos, ok? Ele está puro, ele está ali cheio de nutrientes naturais que vieram da natureza mesmo. É o alto benefício do orgânico. Contudo, nem sempre dizer agricultura orgânica ou que ela faz bem para a saúde não quer dizer que ela é sustentável e que ela é ecologicamente correto, ok? O método orgânico, ele é tão ou quanto pior em termos de natureza, tá? de ecologia. É um tanto pior ou igual, de igual modo, como o método tradicional, ok? Por quê? Porque é a mesma coisa, você vai desmatar, você vai tirar tudo ali, você vai plantar uma monocultura. A única diferença é que a comida que você vai dar para a planta, ao invés de ser um adubo químico, é um adubo orgânico. Só você vai comprar lá farinha de osso, torta de mostarda, de mamona, tá? Você vai usar esterco de galinha, esterco de vaca, bagaço. Na questão do orgânico, ela prejudica assim o solo, ou pelo menos o solo, ela fica bom, fica tranquilo? Benefício nenhum, vai solo ali no pé da planta, que você vai encher de coisa orgânica ali. Tá? Mas o resto da lavoura fica tudo exposta. E também okay? para você plantar orgânico, uma lavoura é muita coisa. Né? É muita coisa, é muito difícil. Lá em casa eu planto orgânico, mas é uma horta pequena, de 7 por 7, né? 7 metros quadrados ali. E aí dá para manter, né? Dá para manter porque a quantidade de adubo, de esterco, de materiais, de insumos que a gente tem, que a gente consegue ter para colocar na horta, a gente consegue manter. Mas se for maior do que aquilo, precisaria de muito mais adubo, muito mais. E aí para você conseguir isso daí, você tem que ir mais, você tem que procurar, às vezes tem que comprar, né? Enquanto que se for uma horta pequena, você consegue no vizinho uma quantidade boa, você consegue em qualquer lugar uma quantidade boa de
de adubo, de insumos para você colocar na sua horta, né? Sim. Mas é como o Aquiles falou, entre o ideal e o real, né? Muitas das vezes você não vai conseguir o ideal, mas esse é o real que você consegue. Eu deixo uma dica: se você nunca plantou, aproveita a oportunidade hoje mesmo, começa a pesquisar amanhã, vai pesquisando algumas dicas sobre orgânicos e tudo mais e tal. O irmão Denis Mendes, ele até deu essa dica, falou, ó, existem muitos materiais de muitos métodos, agrofloresta, na internet, ok? Hoje Sim. temos a internet aí disponível, tá? Muita informação agregada, tá? Então, assim, o método orgânico, ele é mais benéfico à saúde do que para o meio ambiente, tá? Sim. Essa é a conclusão. Ele vai beneficiar a sua saúde, porque você não vai comer químico nem veneno, mas ele não é sustentável, tá? Você tem que fazer monocultura, você tem que toda hora trazer insumos de fora para colocar ali. Enfim, não é o melhor no que diz respeito ao meio ambiente. Amém. Eu queria fazer um adendo aqui sobre o método do anjo. Tá? O método do anjo, existe muitas pessoas, eu encontrei fontes sobre o método do anjo até em fontes não adventistas. Muitas pessoas conhecem o método do anjo e tal, é um método muito eficaz. Só que assim, método do anjo não tem muito a ver com preservação do meio ambiente. Tá? O método do anjo é apenas um método de cova. É apenas aquilo que você vai plantar e é mais para frutífera, tá? Para pomar, ok? Não cabe a... Ninguém vai fazer uma cova de método do anjo, vai plantar uma alface. E mesmo para você fazer um pomar, é muito trabalho, É né? muito trabalhoso. Porque é um buraco grande que você tem que fazer. Você tem que encher aquilo ali de coisas orgânicas, né? Em putrefação. Mas, especialmente para aquelas áreas que são muito secas, muito áridas, vale a pena tentar. Ó, o método do anjo está especificado nesse livro aqui, tá? Mensagens Escolhidas, volume 3. Foi um método que Deus revelou, tá? Através de uma visão, de um sonho, para Ellen White quando ela estava na Austrália, tá? Contextualizando, a Austrália é um país praticamente desértico, extremamente quente, é pior do que o nosso semiárido, tá? É muito quente, muito seco. O lugar onde ela estava era rochoso, era ruim, e Deus deu esse método para ela. Olha só o que diz aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 328, diz assim, ó. Pedi então que ele me permitisse mostrar-lhe como deviam ser plantados, segundo me fora revelado durante a noite. Ou seja, foi um método revelado por Deus durante a noite, num sonho ou numa visão. Ordenei que meu empregado fizesse uma profunda cavidade no solo, então pusesse nela fértil lixo ou esterco, depois pedra, e mais lixo, mais esterco. Depois disso ele pôs camadas da terra de estrume até encher o buraco. Então aqui é uma citação que fala sobre o método do anjo. Esse método foi aperfeiçoado depois pelo método de Ellen White. Eu estou até com o método aqui completo. Ele foi evoluindo, esse método, tá? Porque Ellen White assim, não deu tantos detalhes nos escritos dela, mas o neto dela, as pessoas que estavam ao redor pegaram mais informações e fizeram aqui. São pelo menos 10 passos, ok? Quem quiser depois saber mais sobre o método do anjo, me fala. Manda uma mensagem aí que eu envio pelo WhatsApp os passos. Mas enfim, como eu disse, o método do anjo, tem muitas pessoas que é pirada no método do anjo. Ah, tem que plantar no método do anjo. Já um monte de gente perguntou aqui, vocês vão plantar aí no IAG no método do anjo e tal. Olha, como eu disse, o método do anjo ele é funcional, ele é bom, ele existe, ok, é legal, foi mostrado por Deus. Mas foi mostrado por uma situação específica, para um solo específico, num ambiente específico, tá? Aqui não é a Austrália, pelo menos aqui onde nós moramos, o solo é muito bom, é muito fértil, aqui chove, tá? Não é muito pedregoso lá no sítio onde nós estamos. Então assim, se nós quisermos fazer, é uma opção, é uma escolha, ok? Mas se não fizermos também, não quer dizer que é pecado, ó, vou para o inferno por conta disso. Não há necessidade. Se fizer, ok, muito bom, é um método bom. Mas, como eu disse, ele é um método apenas para cova. Eu posso fazer o método do anjo no sistema convencional de plantação, no sistema orgânico, no sistema agrofloresta, por exemplo, sintropia. Porque o método do anjo é só a cova, ok? A cova, você vai lá, põe os canos embaixo e tal, põe esteco, põe pedra, põe a terra de cima, e assim vai fazendo as camadas com pedra e tal.
Então, esse é o método Anjo, é apenas um método de cova, é um método interessante, um método que funciona, mas que não quer dizer que se eu não fizer não vai dar, ok? Depende muito da sua situação, do tipo de solo, enfim. Ok? Perfeito. Então, isso é o método do anjo. O terceiro aqui que eu quero falar, de modo rápido, é o agrofloresta. O irmão Denis até aqui mencionou. Para mim, o agrofloresta é como se fosse o segundo melhor método. O menos pior, para mim, o pior é o convencional. O menos pior é o orgânico. Tá? O segundo melhor, eu diria que é o agrofloresta. O que é agrofloresta? É uma agricultura no meio de uma floresta. Você vai fazer ali um intercâmbio, um consórcio, como eles dizem, com várias espécies ali. Tá? Você planta eucalipto, você planta árvores nativas. Tá? Elas vão crescendo ali. É misturar verduras com culturas lenhosas. Tá? Isso que é agrofloresta. E você vai tornar uma floresta produtiva, uma floresta de frutíferas, ok? É muito usado já no Brasil, inclusive nasceu no Brasil esse método, tá? Então você planta ali as culturas lenhosas, enquanto elas não crescem, você vai plantando ali no meio das ruas alface, outras verduras, aipim, outras coisas, tá? E conforme ela vai crescendo, você planta banana, tá? Conforme ela vai crescendo, você vai podando. É fazer uma floresta de plantas comestíveis. É um pomar, né? Um florestão com várias espécies. Não é uma monocultura, ok? As pessoas que inventaram, que observaram a natureza, eles inventaram o agrofloresta, porque eles viram que as espécies, elas interagem uma com as outras. Então você coloca ali espécies nativas da sua região que são importantes para aquilo. Você coloca também algumas árvores para madeira de lei, para ter madeira na fazenda, no sítio. Né? Você coloca ali verduras, enfim, você vai intercalando e dá super certo, ok? Legal. Então, Se isso... você nunca ouviu falar do agrofloresta, né? Dá uma pesquisada no YouTube, pela internet, você vai encontrar muita coisa interessante sobre agrofloresta. E, inclusive, Aquiles, ele é um pouco demorado, né? Para se aplicar. É um pouco demorado. Inclusive, o agrofloresta, ele dá um pouco mais de trabalho no início, tá? Muitas podas e tal. Ele dá um pouco de trabalho, só que depois ele se torna autossustentável, porque você não precisa trazer mais adubo de fora, adubo orgânico no caso, porque a própria floresta se autossustenta. Tá? Todas as folhas caem no chão, aquilo é adubo. Você poda, o galho cai, é adubo. Você corta as bananeiras, é adubo. Entendeu? Você planta, né? Um monte de coisa lá e depois faz a capina seletiva. Tá? Eu estou falando só para dar uma ideia. Depois, como o irmão Denis disse aqui, vocês entram aí na internet e pesquisam agrofloresta. É um método muito bom. Inclusive, ela ajuda a regenerar áreas que eram devastadas, né? Áreas em processo de desertificação, ok? Áreas que já estavam precárias, tá? O agrofloresta ajuda a... Uma pergunta, esse método ele pode ser usado dentro de algum tamanho mínimo de sítio, de terreno, alguma coisa assim? Qualquer tamanho de terreno eu consigo aplicar esse método? Dá para fazer isso num lote, claro que vai ser bem limitado, né? Você não vai conseguir plantar muita coisa ali. Mas dá para fazer num lote. Entendi. Ok? Dá para fazer num lote, mas o ideal é que fosse uma área maior, né? Para você misturar ali um monte de tipo de cultura ali, fazer um consórcio entre elas. Esse seria o ideal, mas como a gente disse, tem um real ideal. Tem gente que tem um lote e vai fazer um método convencional orgânico, porque é aquilo que tem. E sim, amém por isso, faça. Se você tiver isso, faça, não se lamente, dê glória a Deus por ter seu pedacinho de terra. Eu não tenho um pedaço de terra. Então, se você tiver um pedacinho, nem que seja um lote, dê glórias a Deus. Amém. Amém? O outro método que para mim é o melhor, que é a sintropia. O que é a sintropia? É o agrofloresta melhorado, tá? Nem todo agrofloresta é sintropia, mas toda sintropia é agrofloresta. A definição de sintropia é o oposto de entropia. Entropia é confusão, é desordem, entende? Degeneração. A sintropia não, é o contrário, é a reorganização. É como se fosse um método de agrofloresta, tá? Só que tem vários outros princípios mais refinados. Eu ainda estou estudando mais esse método. É um método assim que eu tenho me apaixonado cada vez mais.
tá? É como se fosse o agrofloresta, só que o agrofloresta, por exemplo, nem sempre ele tem como o objetivo primário conservação, entendeu? Certo, entendi. Ele é um método que é muito bom, tem muitas empresas até que estão usando esse método, tá? Só que é só fazer uma floresta, depois você derruba e coloca de novo, né? E cresce a floresta, derruba e coloca de novo. Já a sintropia não, a sintropia tenta reorganizar aquele ambiente, tenta aproveitar todos os recursos e energias daquele ambiente. Tenta interagir não só com aquela floresta que você fez, mas com a fauna também, com os insetos. Né? Na sintropia, quando tem uma praga ali, não é um sinal de temos que pôr veneno, não, é um sinal de alerta. Ele percebe através daquela praga, de um fungo, de uma erva daninha lá que não deveria estar nascendo ali, se o solo tá ácido, né? Se aquele tipo de borboleta está dando muita lagarta, está comendo tal planta, por que daquilo? Então a sintropia tenta estudar mais profundamente a interação da natureza. É bem mais profundo do que a agrofloresta. Ela é uma agrofloresta, só que tem muitos princípios a mais, entendeu? Como eu disse, nem toda agrofloresta é sintropia, mas toda sintropia é uma agrofloresta. Então você vai fazer consórcio, você vai interagir com as espécies, com os insetos, com os animais, com os pássaros, com as aves, seja elas nativas ou exóticas, entendeu? Então é mais ou menos isso. Depois também você pesquise aí o método de sintropia. Tem um irmão, inclusive ele é adventista, ele é muito famoso, já vi ele no Globo Rural, ele faz cursos, que é o irmão Henrique. Henrique Silva, qual é o nome dele? Henrique Souza, eu não lembro o nome dele. Tá, ele tem uma fazenda, acho que é Fazenda Ouro Fino, é na Bahia, acho que ele está na região de Jequié, acho que é sul da Bahia. Ele tem uma fazenda altamente produtiva, tá, altamente rentável também financeiramente falando. Assim, praticamente tudo que ele come vem da fazenda. Uau. E ele usa o método sintropia, assim, é encantador. Tinha também um irmão lá no sul do Rio de Janeiro, que eu acho que ele também era adventista, lá em Paraty, ele também fazia o método de sintropia, era muito interessante, já vi uma reportagem sobre ele. Tem aquele suíço, Ernst Goth, uma coisa assim, ele é suíço. Ele que inventou esse método e foi aprimorando. O Henrique, assim, acho que depois do Ernst, ele é o que mais sabe de sintropia no Brasil. Então, assim, depois pesquise, é um método, assim, extremamente benéfico à saúde, tá? É extremamente benéfico ao meio ambiente. É um método em que a natureza se autossustenta, tá? Você não agride. Eles costumam dizer que eles plantam água. Né? O Ernest mesmo, na fazenda dele, não tinha mais nascente, era um deserto. Hoje tem nascentes, tem cachoeiras, porque ele conseguiu recuperar aquele ambiente. Tá? Interagir com a fauna, com a flora, tá? E ele come aquilo. É isso que é interessante. Você planta, você faz uma floresta comestível. Não é apenas uma floresta de mato. Tem as espécies ali nativas, que são matos, e tem a sua função, porque na sintropia, essa é a maior diferença da sintropia e da simples agrofloresta. Na sintropia, toda espécie ali tem a sua função. Tá? Não é apenas fazer uma floresta. Entendeu? Toda espécie ali tem a sua função. E tem ali sistemas de podas e tal. Então, assim, é muito interessante mesmo. É uma coisa que eu queria falar para vocês, por que é interessante vocês compreenderem esses métodos. Porque se você vai comprar uma área e você conhece, estuda bastante sobre um método desse, você pode ver muitas vezes um tesouro num lugar onde a pessoa pode estar assim, abandonando, sabe? Como por exemplo, nesse caso do Ernest, né? Ele comprou uma região que já estava degradada. Barato, eu vi o vídeo. Baratinho. Nem pasto mais dava, era uma floresta. Ficou mesmo. O ex-dono desmatou aquilo, fez carvão com a floresta, colocou pasto, não tinha área de manancial, nada. As matas que protegem os mananciais desmatou tudo. Colocou pasto até que o solo não aguentava nem mais pasto, virou literalmente assim um deserto. Ele transformou aquele deserto numa floresta, num ambiente altamente sustentável. Então, se você está procurando terreno e você compreende esse método, para você vai ser moleza, você vai poder colocar em qualquer lugar, entendeu? Qualquer ambiente você vai poder transformar num ambiente agradável, num ambiente sustentável. Então, por isso,
nós incentivamos vocês a estudar mais sobre esses métodos. Amém. Não só um, mas todos, porque de repente você não consegue aplicar um, você sabe o outro. Ou também você pode começar por um e ir evoluindo até o próximo. Você está no convencional, evoluir para o orgânico, do orgânico para o agrofloresta, para a sintropia. Então, tudo isso que nós estamos te falando são apenas apenas para você ideias para você buscar mais, né? Ideias para você buscar aprender. Se você ainda não tem o terreno, comece a estudar sobre esse assunto, que seja isso o seu pensamento de cada dia, que com certeza mais e mais você vai gostar disso e você vai querer logo ir para o campo, comprar sua terra, e aí Deus vai te abençoar, porque aí você já vai chegar e vai saber o que fazer nessa terra, e você não vai ter medo de comprar um pedaço de terra que não vai te dar produtividade, porque aí você já sabe o que fazer naquela terra, já sabe como transformar aquela terra num ambiente que vai poder realmente dar saúde, felicidade e contribuir com o meio ambiente. Fazendo o nosso papel de mordomo, tá? É muito importante. Isso mesmo. Lembrem-se, no juízo, Deus vai perguntar o que você fez com aquilo que Deus te deu em mãos, tá? E somos guardadores deste planeta, tá? Deus destruirá aqueles que destroem o planeta. Então, o que estiver ao nosso alcance e em nossa realidade fazer para contribuir com a espiritualidade, para contribuir com o próximo e com a natureza, né, façamos. Amém. Façamos. Verdade. Tá? Então é muito interessante, mesmo que a sintropia e o agrofloresta dê um pouco de trabalho no começo, mas com o tempo ele se desenvolve, ele dá menos trabalho, porque ele próprio vai se sustentando, o solo vai ficando cada vez mais úmido, coberto com várias camadas de orgânico, a água vai aparecendo. Ah, irmão, estou no método de sintropia já fazem 2 anos, não vi muito resultado. Meu irmão, o ambiente às vezes ficou 40 anos sendo explorado para chegar naquele fracasso. E não é da noite para o dia que vamos recuperá-lo. Né? Então, às vezes, as pessoas destroem durante uma década o ambiente e depois quer recuperá-lo em 1 semana. Então, é paciência, oração. Tá? É sempre assim. Agora, o último método, existem mais métodos, tá? Mas vamos abordar apenas esses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que para mim é o mais novo método, tá? Eu estou estudando ele ainda. Eu já o conhecia faz um tempo, mas eu não sabia assim como lidar com ele, eu não sabia os seus princípios, que é a permacultura. O Harry gosta muito da permacultura. Você quer falar um pouco sobre permacultura? Então, permacultura... ele é um método que você precisa estudar todo o ambiente em que você adquiriu, todo o ambiente que você vai... Ele é uma mini agrofloresta, só que voltado mais para legumes, verduras e árvores frutíferas. Só que você aqui tem que estudar de onde vem o vento, de onde vem a água, você tem que estudar toda a estrutura do terreno, de onde pega o sol, e transformar todo o seu ambiente, é quase como se fosse num jardim, de tal forma que distribua em volta da sua propriedade aquela planta que gosta mais de sol, então ela fica de frente para o sol. Aquela que gosta mais de sombra fica atrás das grandes. Então a permacultura é um estudo que você faz das características de cada planta e você tenta colocar cada planta naquele ambiente ali que ela gosta mais. Então é um ambiente gostoso e autossustentável também. Ele é bem autossustentável, você consegue transformá-lo, porque uma planta vai ajudando a outra, é quase como se fosse uma sintropia. Não envolve, eu nunca vi assim alguma coisa relacionada à permacultura com coisas grandes, tipo agrofloresta. Você já vi com coisas pequenas. Dá para fazer num jardim, por exemplo. Aí responde aquela sua pergunta. Se a pessoa tiver um pequeno pedaço de terra, eu já vi muitas pessoas aplicarem a permacultura em lote. Lembra que você mostrou uma moça que nos Estados Unidos tirava mais de 1 tonelada por ano do jardim, do fundo de casa. Exatamente. Então é uma coisa mais pequena, né? Menor, só que funciona também. Tá? Funciona. A permacultura é como se fosse uma microsintropia. Exato, exatamente. É uma microsintropia, é isso mesmo. Ok, então os métodos aqui que a gente queria abordar são esses, tá? São apenas ideias, dicas, ok? Eu queria responder algumas perguntas aqui. Teve uma irmã, já até perdi. Do Facebook? Do Facebook. Okay. Teve até uma irmã que perguntou, a irmã Adriana Chagas, ela perguntou assim, desculpa,
Então não se deve usar o método orgânico? Sim, Sim. deve usar. É melhor do que você usar o método convencional. O método convencional é adubo químico, é veneno. Pelo menos o método orgânico, ele faz bem para a saúde, ok? É um dos princípios da ida de ir para o campo, é a saúde e plantar seu próprio alimento, sem Sim. agrotóxico, né? Enfim, então o orgânico atende esse princípio. Ele não atende muito bem o princípio de mordomia para com o meio ambiente. Tá? Mas mesmo assim, entre a agricultura convencional e a agricultura orgânica, melhor a agricultura orgânica. É aquilo, é o que o Harry falou, vai em passos. Conhece a agricultura, se você tá no convencional, passe a estudar agricultura orgânica. Dominou a agricultura orgânica, passe a estudar agrofloresta, sintropia, permacultura, enfim. Então é um método funcional para a saúde, tá? Deve usar conforme a sua realidade. Agora, se você quer uma coisa mais completa, se você tiver coragem, porque demanda mão de obra, Verdade. tá? Demanda paciência, estudo, tá? Nada é fácil, nada é fácil. Quando o negócio é fácil, é igual a agricultura convencional. Você planta, o alface, cresce logo, joga um adubo, ele, ele incha, você colhe, mas é assim, dá com a mão, tira com a outra. Nada é fácil. Tá? Então, devo usar o método orgânico? Deve, conforme a sua realidade e o seu conhecimento. Vai evoluindo para um melhor. Sim. Ok? No momento eu tenho aplicado bastante o método orgânico, mas quando eu tiver uma terra, se Deus permitir, eu pretendo evoluir para sintropia, para algo assim bem mais Eu ideal, mesmo, né? eu mesmo estou lutando aí meses para fazer minha horta, que eu não tenho tempo para nada. Já foi um mutirão lá em casa, fizemos os canteiros, plantamos algumas coisas, vieram as galinhas e comeram minhas coisas. Eu estou lutando, o meu é orgânico e mal tá feito, né? Então é aquilo, ó, melhor o feito do que o perfeito, tá? Amém. Então faça, se a irmã tá com o conhecimento do orgânico, faça e pesquise para evoluir. Amém. Ok? A irmã Angélica lá de Luxemburgo perguntou se os métodos do Brasil dá na Europa. Podemos dizer que sim. O agrofloresta você pode fazer no seu ambiente, tá? Porque você vai interagir conforme o ambiente, o seu ambiente lá na Europa é um ambiente mais temperado, né? Floresta temperada. Você vai interagir conforme ali. É menos produtivo do que um clima tropical? Sim, porque aqui chove mais, aqui tem mais luz solar, aqui o ambiente é mais quentinho. Tá? Mas dá para ser aplicado também fora do Brasil. Amém. Teve uma irmã aqui que eu já até perdi ela, aqui perdi a mensagem dela, ela falou que ela estava ela alugou aluguei um lugar, a irmã Adriana Chagas de novo, com um pedaço de terra para cultivar, é alugado. No local a água é levada por caminhão-pipa. Será que é possível cavar para achar água? Olha, como o lugar não é seu, como o lugar é alugado, né? Primeiro tem que pedir permissão para o dono. Tá? Aí, nesse caso, assim, eu tentaria investir, ia ver ali com o dono alguma coisa, para tentar fazer um poço. Né? Vai demandar energia, vai demandar bomba, tá? Para bombear isso, mas isso é interessante, é o que tem. Dependendo da localização também, você tem que fazer um cadastro junto à prefeitura, os órgãos relacionados a essa questão de fora água. de reserva e tal. Tudo tem uma forma aí. O ideal era você fazer uma sintropia e plantar água, tá? Eu já vi testemunhos de sítios que eram secos e voltaram a ter água, tá? Brotar água. Então esse é o ideal, mas como a terra nem da irmã então faça o que estiver ao seu alcance. Se for possível cavar um poço, cave. O irmão Denis, já li aqui que ele indicou estudar os métodos através da internet. Irmão Zezé, aqui no sítio eu faço o seguinte: aonde o palmito pupunha, eu planto entre eles o palmito amargo. Deve ser aquele gabiroba, né? Deve ser esse. Porque a raiz do pupunha entrelaça, fica difícil de cavar. E o palmito, olha, é um método também, tá vendo? Ele fez um consórcio ali, um ajuda o outro. É interessante, depois vocês pesquisem, consórcio entre culturas. O irmão ali no Instagram ele comentou isso. Existem espécies que espantam pragas de outras espécies. Isso mesmo. Existem espécies que colocam nitrogênio no solo, tipo alguns feijões, tá? E ajudam outros. Entendeu? Existe um consórcio muito antigo, milenar aqui na América do Sul, que era usado pelos incas, que é milho, feijão e abóbora. Milho, feijão e abóbora. Elas se ajudam.
Entendeu? Então cada cultura pode ajudar uma outra. Legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ok, o irmão Daniel aqui, lá de Santa Catarina, ele pediu para indicar o nosso material, que bem lembrado, nós temos um material sobre agricultura. Cadê ele, Harry? Só tem lá em cima. Segura aqui para mim, vai ver outra pergunta aí. Nós temos um material sobre agricultura, ele é básico, até o nome dele é Manual Básico, tá? Manual Básico de Agricultura. Quem tiver interesse, entre em contato conosco, tá? Ele está saindo aí R$15 a unidade já com o frete. Aqui não vai falar tanto sobre agrofloresta, esses métodos, ele vai falar mais sobre os benefícios à saúde que essas culturas trazem, tá? Os nutrientes, tá? Vai ter a descrição da cultura, que são os nutrientes, o plantio, né, como que eu faço e tal, sim, a região. No Instagram vai encerrar, tá bom? A gente já está encerrando também, estamos apresentando o Manual Básico de Agricultura. Então, muito obrigado você que estava no Instagram conosco, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira na nossa próxima live. Amém. Eu queria falar uma mensagem aqui da irmã Leila Teixeira. Deus me mandou começar a plantar no meu quintal para treinar na roça. É isso aí, irmão. Antes de eu ir para o campo, um irmão que já morava no campo falou isso para mim. Ele disse, se você não planta hoje, né, quem garante que você vai ter motivação para plantar quando você tiver uma terra grande, né? Então eu morava no apartamento e tinha somente a sacada ali, a varanda do apartamento. Ele falou para mim, ó, se você não planta hoje, quem te garante que quando você tiver mais terra, você vai ter motivação para plantar? Então é isso aí, irmã. Planta hoje e com certeza Deus vai te dar mais sabedoria ainda para quando você tiver uma terra maior, você poder plantar mais. E vai ser muito feliz. Amém. Então, aí o Manual Básico de Agricultura, ele tem a descrição da cultura, os nutrientes, o método ali de plantio, como é que você faz para plantar, a região, isso é importante, região, tá? Existem culturas que é plantado, por exemplo, alho, né? Ele tem uma época, tá, para você plantar ele, ok? Tem a questão da lua também, tá? E a colheita, quanto tempo demora para colher. Então é um manual bem básico para aquelas pessoas que querem, que não, praticamente não sabem nada de agricultura, que querem começar, tá? Igual essa irmã que está no quintalzinho ali, quer começar e tal, não sabe como. Esse é o material, até uma criança consegue entender, porque ele é bem didático, ele é bem simples, e assim, ele começa do beabá mesmo, para a pessoa entender um pouco mais. Amém. Tem mais alguma pergunta? Não, aqui não apareceu mais nenhuma pergunta. Então vamos encerrar? Se nós pulamos a sua pergunta, deixa aí novamente que a gente com certeza vai responder depois. Eu quero agradecer muito por você ter assistido essa live. Compartilha nossas lives, por favor, para que mais pessoas possam conhecer esse material, esse trabalho que a gente tem feito. Eu queria dar só uma dica antes da gente concluir. Essa semana eu queria aproveitar e dizer para vocês, nós mandamos produzir quase 1 milhão de folhetos. Nós mandamos produzir quase 1 milhão de folhetos. Só quero dar essa dica aqui, aproveitar que a gente está ao vivo. Esse folheto também, ó, Sinal de Deus, essa marca da besta, se você não sabe, saiu daqui já mais de 200 mil folhetos desse daqui, ó. Sinal de Deus, essa marca da besta, é um dos folhetos que mais tem saído. Na verdade, o que mais saiu até acabou já, né? Que é o Sábado versus Domingo. Exatamente. Esse aí... Então, nossos folhetos foram todos embora e essa semana nós mandamos produzir quase 1 milhão desses folhetos, tá? Então, fica atento aí que quando estiver aqui, faça seu pedido e comece o seu evangelismo. Porque todos os nossos ministérios, tudo tem que ter evangelismo no meio, né? Amém. Tudo temos que estar trabalhando para o Senhor, tá bom? Então, que essa live possa ter ajudado você e possa te dar mais sabedoria no momento em que você planejar a sua ida para o campo. Amém. Mesmo que você olhe um terreno que esteja aparentemente pobre, mas que é numa região boa, que tem ali um ambiente bom e que pode dar certo, fique agora sabendo que você pode comprá-lo com segurança e ora para Deus para Ele te dar sabedoria para fazer o método correto naquele lugar. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Esperamos vocês na próxima live, na terça-feira.
e vamos trazer outra vez um bom tema para que possa tirar as dúvidas de vocês. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus. Eu gostaria de fazer um pedido, apelar que vocês divulguem essas lives, tá? O nosso canal lá no YouTube também, divulguem os vídeos. Amém. Enviem mensagens, interagem, porque isso ajuda a crescer o nosso trabalho, isso ajuda a alcançar mais pessoas, tá? O objetivo principal é o ganho de almas, tá bom? Então seja um missionário também à distância, seja um missionário através da internet e contribua também através da divulgação com essa obra. Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos orar então. Então oremos. Grandioso Deus que habita nas alturas dos céus. Obrigado, Senhor, por mais este dia, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui com os nossos irmãos, apesar da distância, mas a fé nos une. Que o Senhor possa estar com cada irmão que nos assistiu, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, estar com aqueles que estão no campo e também com aqueles que estão planejando ir para o campo, e nos ajude, Pai, a sermos mordomos fiéis. Amém. Que cuide do nosso corpo, que cuidemos, Pai, do meio ambiente que o Senhor nos deu, da nossa espiritualidade e também do próximo. Amém. Nos encha, Pai, com Teu Santo Espírito, nos dê uma boa noite de sono, é o que te rogamos pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, queridos irmãos. Fiquem com noite. Deus.